Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Hebreus, capítulo 1, verso 14. O painel aqui tá bom, Alexandre. Alexandre, Gumieri, tá bom aqui o painel? Tô vendo tudo, entendendo tudo. O slide mesmo você não achou não, né? Não? Eu nunca vi um rapaz tão calmo como esse aqui. Calmo, mas ele é calmo. É tão calmo que um dia ele dormiu no meio da aula. Calmo, calmo ali. Esse é zen mesmo, né? Zen noção, né? Zen pressa. É tranquilidade. Vamos lá? Verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor, nós louvamos ao Teu nome mais uma vez nesta manhã. Te glorificamos por tudo que temos recebido de Ti neste monte, pela maneira, Senhor, tão maravilhosa e especial como Tu tens tratado com cada um de nós. E pedimos agora, Senhor, também uma bênção a mais para cada coração neste lugar, nas experiências que Tu tens concedido à Tua igreja, dia após dia, na ministração dos Teus anjos, sempre operando uma bênção em favor dos Teus servos, ó Pai. Fala conosco, visita ainda mais o nosso coração, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, com o passar dos anos, o que seria uma aula acabou se transformando de pouco a pouco em uma narrativa de experiências que o Senhor tem nos concedido ao longo desses anos. O Senhor tem nos mostrado, já não é de hoje, e aliás, desde os primeiros passos desta igreja, que a vida desta igreja seria marcada com a manifestação dos anjos do Senhor. As primeiras reuniões que definiram os rumos da nossa trajetória eram reuniões que eram abertas com os anjos do Senhor, e eles mesmos se manifestando mostravam o momento em que aquela reunião terminava, quando o Senhor não tinha mais nada a falar. Em uma dessas reuniões, onde um grupo de servos estava reunidos para buscar o Senhor sobre o que o Senhor queria, como nós iríamos caminhar, estavam reunidos em um lugar como este, e quando clamavam, o Senhor mostrava um exército de anjos que se enfileirava ao redor de todo aquele lugar, era uma área muito grande, e um anjo entrava na sala onde aqueles irmãos estavam reunidos. Ele usava vestes de um oficial, e ele trazia pergaminhos que eram abertos, e na medida que aqueles pergaminhos eram abertos, o Senhor começou a dar revelações. O Senhor deu uma revelação a um servo aqui, uma revelação ali, outra ali, mostrando então como nós iríamos caminhar, como o Senhor iria tratar conosco, os segredos que o Senhor iria falar, da maneira como Deus ia interferir em todas as coisas. E houve um momento daquela reunião que os dons cessaram. E o último dom foi um servo que via que aquele mesmo anjo fechava aqueles pergaminhos, saía daquela sala, e o exército que cercava aquele lugar também saía, iam todos embora. E a reunião terminava ali, mas com muitas direções do Senhor para a nossa vida. Então hoje, na vida da igreja, é raro nós termos um culto que o Senhor não mostre um anjo presente, levando um recado, levando uma palavra, às vezes trazendo uma revelação para toda a igreja, às vezes operando na vida, na mente, no coração de um servo, de uma serva. Mas isso não é privilégio da igreja, porque desde os primórdios, Deus sempre tratou com os seus servos dessa forma. No passado, você vê o Senhor falando com Abraão, como Abraão teve experiências com o Senhor na ministração dos anjos. Quantos servos do passado foram visitados pelo Senhor em momentos importantes, em momentos decisivos, momentos de decisão, momentos de apuro, momentos de apreensão, de expectativa. O Senhor enviava os anjos para estarem ali com eles. Quando Jacó estava em sua jornada, em sua peregrinação, depois de tudo que havia acontecido, quando ele compra o direito da primogenitura, ele luta com o anjo. Quando ele vai atravessar o val, o pastor aqui falou o que é esse val,
que significa isso? Quando ele vai atravessar aquela parte mais rasa do ribeiro, ele luta com um anjo ali, e era o anjo que havia sido enviado para a ministração na madrugada. Interessante isso, né? Ele foi enviado para a ministração na madrugada, a alva, o dia já ia surgindo. E ele lutando com o anjo, e o anjo disse: eu vou embora. Ele disse: não, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó, pois tu será chamado agora Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Olha, o Senhor é contigo. E mudou o nome da vida, mudou o nome dele, mas mudou a vida dele, a trajetória da vida dele, de um projeto que já estava determinado, e deixou nele uma marca. Não que o anjo não tivesse capacidade para feri-lo ali, para aniquilá-lo, mas deixou nele uma marca, porque era o anjo, através do Senhor, dando uma oportunidade àquele homem ali para uma experiência a mais. E aquela marca o acompanharia por toda a vida. Então era um momento de decisão, o anjo estava ali. Quantas vezes em momentos de decisões também na nossa vida, o anjo do Senhor se apresenta para definir causas, para definir questões. Momentos de grande aflição, momentos de grande angústia. Abraão recebeu a promessa do Senhor, tantas promessas acerca do que Deus ia fazer. A sua maior expectativa era ter um filho, e todas as promessas de Deus relativas a Abraão falavam de um filho, e falavam muito mais do que isso, de uma nação que seria gerada a partir de Abraão, na condição dele, de homem de idade muito avançada, de uma mulher também já de idade avançada, estéril. Então, no momento de aflição, ele envia os anjos do Senhor para estar com ele, para consolar o coração dele, para fazê-lo lembrar das promessas do Senhor. E quantas vezes na vida da igreja, o Senhor envia os seus anjos também para lembrar, trazer um recado, trazer à nossa memória aquilo que Deus prometeu, e aquilo que o Senhor prometeu não falhará, não tardará. É o tempo certo e exato, perfeito e preciso do Senhor. No momento de grande aperto, aflição, porque se via a morte de perto, estava ali os companheiros de Daniel na fornalha, lançados na fornalha, e a visão que se tinha naquela hora do lado de fora da fornalha era um quarto homem que estava ali, a aparência dele era como filho dos deuses, era o anjo do Senhor que estava ali naquela hora com ele. Então, no momento da grande aflição, ali vai o anjo do Senhor dar livramento, no momento de uma definição importante. Isso é uma experiência da vida da igreja. Isso é fruto, meus irmãos, de oração, de busca, de dependência, intimidade daqueles que são ligados na eternidade. Nós tivemos ontem a vigília com os jovens, e o Senhor falou naquele momento: olha, estou destacando, estou tirando esse lugar daqui, estou elevando este lugar à minha eternidade. O Senhor visitou de uma forma, uma coisa tremenda. E quando a vigília terminou, o Senhor disse assim: eu vos pouso nesse lugar de novo, né? Vos coloco de volta nesse lugar. Meus irmãos, você saber que você está num lugar, e o Senhor eleva aquele lugar até a eternidade, para o Senhor visitar, para o Senhor falar, a ministração dos anjos ali operando em nosso meio. Isso é coisa gloriosa, é maravilhosa, é coisa da intimidade, é a intimidade do Senhor. E a palavra diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que guardam a sua palavra. Então nós entramos na intimidade do Senhor. É por isso que Jesus falava aos discípulos, que ao mundo ele ia falar por parábolas, mas aos discípulos que estavam na intimidade dele todos os dias, ele ia falar abertamente. O Senhor não tem tido segredos para conosco, pelo contrário, só tem se revelado de forma extraordinária e maravilhosa. Muitos irmãos aqui, os relatos que nós temos aqui são de experiências dos irmãos. Experiência. Uma jovem me procurou para contar uma experiência que ela teve. Estava numa igreja com o pai dela, em outra cidade, e eu falei: então você vai contar a experiência. Ah, pastor, não vou contar não. Aí eu entendi que se ela fosse contar a experiência de ter visto o anjo, ela ia ver Jesus aqui hoje, que ela ia ficar com vergonha, com medo, ia ter um troço aqui, né? Se bem que eu posso mudar de ideia e chamar de repente, não sei, né? Quem sabe? Ela estava na igreja, ceia, culto de ceia. A igreja, logicamente, nossos ambientes são bem fechados ali. E no final daquela ceia, no culto pela manhã, ela sente, sabe aquele deslocamento já quando uma pessoa passa por você rapidamente? Ela sentiu aquilo, abriu o olho: quem é que está aqui? Passou alguém aqui, olhou, não viu ninguém. O pai dela, que estava logo no banco da frente também, olhando, os dois conversando depois, e os dois, o testemunho era o mesmo: passou alguém por aqui, só pode ter sido o anjo do Senhor. Não havia ninguém se movimentou, e nós sentimos aquele deslocamento passando ali. Por quê? Porque a operação do Senhor no meio da igreja. Quantos corações estavam naquela hora clamando ao Senhor para que o Senhor se revelasse, para que o Senhor falasse?
Quantos naquela hora podiam estar pedindo: Senhor, vem em meu socorro, vem em meu auxílio, e o socorro do Senhor é pronto, o socorro do Senhor é imediato, o socorro do Senhor é maravilhoso. O anjo que vem trazer as boas novas. Na ressurreição de Jesus, as mulheres foram até o sepulcro, né, para cumprir com todo aquele ritual, e quando chegaram ali, encontraram não Jesus, mas encontraram um anjo, e disse para elas: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Louvado seja o nome do Senhor. O anjo estava ali esperando por elas para aquele momento. O anjo que vem trazer a profecia das coisas futuras, das coisas que vão se cumprir ainda. E Paulo, em uma de suas cartas, ele fala sobre isso. Ele diz que muitos dos servos do passado receberam anjos na sua casa sem saber que eram. Como homem, só pode enviar um anjo aqui, como homem, como uma pessoa. A experiência de muitos aqui é isso mesmo, de uma pessoa que falou com você, que tratou com você de forma normal, e era o anjo do Senhor. Experiência desde o Velho Testamento, essa operação gloriosa, essa operação maravilhosa. Eu lembro a experiência de um companheiro, que ele estava em uma viagem, ele estava vindo de um seminário, então ele estava vindo aqui pela Dutra, e tem a Via Dutra, São Paulo-Rio, tem alguns trechos ali, logicamente bem desertos, né? O carro dele começou a apresentar defeito, falhando, daqui a pouco não teve jeito, parou o carro no acostamento, olha para um lado, olha para o outro, e agora? Quem é que vai parar aqui no meio da estrada para socorrer, né? Daqui a pouco se aproxima dele um homem, e ele diz assim: estava eu com... Porque todo homem que acha que entende de mecânica, ou quer fazer de conta que entende, quando o carro quebra, ele levanta o capô e fica olhando para o carro, né? Já viram isso? Ele faz assim e fica, né? Primeira providência dele, vai lá e tira a vareta do óleo, olha, né? Tá. Aí vai lá e abre o negócio a tampinha do radiador, quando não se queima ali, vai lá e abre e fica olhando, aí ele bota a mão num cabo qualquer, daquela sacudida e tal, e fica olhando, o defeito deve ser da rebimboca, né? E nada. E ele estava ali parado olhando, se aproximou um homem perto dele, disse assim: o que aconteceu? Falou: o carro começou a ratear, começou a falhar, parou. E por um acaso dessa vez, esse companheiro é um engenheiro mecânico, então não deve ser tão ruim assim, né? Parou, olhou, o que aconteceu? O meu carro começou a falhar, parece que é isso, mas eu não tenho certeza e tal. E o cidadão olhou e disse assim: olha, o defeito é nessa peça aqui. Apontou para ele: o defeito é aqui, olha. O defeito é nessa peça. Mas falando com autoridade, quem entende, né? O defeito é nessa peça aqui. E ele pensou assim: pronto, já vem o golpe, né, do camarada que traz uma peça e vai me vender a peça por R$200, porque era aquela e no final das contas não era nada, né? O defeito é nessa peça aqui, mas pode deixar que eu vou buscar para você. Não, pode deixar que eu vou buscar para você. Nem sinal de celular tinha naquela localidade lá. O cidadão desapareceu. Entrou para uma vielazinha assim, aqueles caminhozinhos assim da estrada, e falou: bom, agora ou ele vai vir com um bando para me roubar, para me assaltar, ou ele vem com uma peça e vai me cobrar aqui os tubos, né, e as conexões também, né, vai me roubar aqui. Passado alguns minutos, voltou com a peça na mão, disse assim: olha, você tem ferramentas aí no carro? Tenho sim, vamos lá. Ajudou ele a trocar a peça, trocou. Pode dar a partida. Virou, o carro começou a funcionar, está tudo bem? Eu acho que está. Pode seguir viagem que não vai ter mais problema nenhum. Mas você vai para onde? Você mora onde? Não, eu estou passando. Não, você quer que eu te leve? Você pode me levar mais adiante. Aí ele pensou assim: agora eu vou evangelizar esse homem, né? Agora eu vou falar. E começou a falar de Jesus, falar. E o cidadão do lado dele, poucas palavras, né? E ali parado, daqui a pouco mais alguns quilômetros na frente, ele disse assim: você pode encostar aqui? Pode parar aqui e me deixar aqui? Ele olhou para a estrada, olhou para o lado de lá da estrada, não tinha absolutamente nada. Olhou para o lado de cá da estrada, não tinha absolutamente nada. Parou o carro, ele abriu a porta, ele agradeceu muito: poxa, obrigado pela sua ajuda e tal. Poucas palavras, abriu a porta, saiu do carro, bateu a porta. Quando ele começou a andar com o carro, começou a procurar pelo espelho: cadê o cidadão? Tinha desaparecido. Não satisfeito com isso, ele parou o carro alguns metros à frente e foi para a beira da estrada para olhar, né? Porque corajoso é assim, só depois que o perigo passa, né? Ele vai para a beira do carro, né? E não volta mais aqui não, né?
foi lá, olhou, não havia nada, não havia trilha, não havia caminho, não havia absolutamente nada. E aí ele disse assim: Senhor, o Senhor me livrou de mais essa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chegou na igreja, à noite, havia alguns irmãos ali reunidos e perguntaram para ele assim: como é que foi a viagem, pastor? Foi tudo bem? E quando a gente chega na igreja, que alguém pergunta, você já sabe que o senhor mostrou alguma coisa, né? Como é que foi a viagem, pastor? Tudo bem? Olha, foi tudo bem, teve um probleminha assim, mas foi tudo bem, nós sabemos. Vocês sabem, não, o senhor nos deu uma revelação aqui, que o senhor ia ter um problema na viagem com o seu carro, mas nós clamamos aqui, o senhor disse que ia enviar um anjo em seu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz os seus ministros como labaredas de fogo, e muitas vezes, anjos que já falaram conosco, que nós já recebemos e encontramos em algum lugar, e nós não temos nem ciência disso, mas o Senhor tem ciência de tudo o que acontece na nossa vida, todas as coisas relacionadas a cada um de nós. Eu lembro, irmãos, muitos anos atrás, na época de jovem, quer dizer, há pouco tempo atrás, na época de jovem, falhou, né? Nós estávamos indo para um seminário em Vitória. Eram 2, 3 ônibus, estávamos seguindo para um seminário. Nosso ônibus se destacou um pouco mais assim, ficou um pouco mais para trás. Mas alguns quilômetros à frente encontramos os 2 ônibus que iam diante de nós parados ali, e os 2 motoristas discutindo ali, nervosos, agitados, discutindo. Nós paramos para saber o que aconteceu. O ônibus quebrou, aconteceu algum problema, o que houve ali? Era o motorista do segundo ônibus discutindo com o motorista do primeiro ônibus, por que ele deixou o cidadão subir no teto do ônibus no meio da viagem, se ele era maluco, se ele tinha perdido o juízo. Rapaz, quer dizer que eu estou dirigindo aqui e você deixa um cidadão sair pela janela e entrar no teto, ficar no teto desse ônibus? Você está maluco, você bebeu, só pode ser um negócio desse. Não tinha nada, estava ali nervosos um com o outro. Teve que chegar um companheiro nosso, chegou perto dele e falou assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem para onde é que vocês estão nos levando? Vocês estão indo para um tal de Manaim aí, né? Um negócio de acampamento, de seminário de crente, né? Pois é. Você sabe o que nós fazemos? Todas as vezes que nós entramos no nosso carro, vamos fazer uma viagem, nós clamamos ao Senhor e pedimos: Senhor, coloca o teu anjo nesse veículo. Aquilo que você viu foi o anjo do Senhor. E o cidadão, ele entendeu que não podia ser nada diferente disso, porque era algo raro. Primeiro, que ele lembrou do seguinte: o ônibus tinha ar-condicionado, as janelas eram lacradas, não tinha como o cidadão sair pela janela ou alguma coisa assim, não tinha como. E ele seguiu aquela viagem inteira, ele fez questão de ir atrás do ônibus a viagem inteira, olhando ali, dirigindo. Chegou no seminário, foi convidado a participar do seminário, recebeu uma bênção, o Senhor falou o coração dele, ele teve uma experiência com o Senhor. Porque nós, às vezes, você faz por costume, né? Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, põe o teu anjo aí, Senhor. Você acha que o Senhor não está ouvindo, está atendendo? Às vezes o Senhor está vendo uma necessidade que você não sabe, Ele está colocando o anjo ali contigo. Ele está colocando ao seu lado, para estar com você naquela hora. É esse cuidado do Senhor. Falei com os irmãos aqui, olha, que 30 anos vamos fazer, o Manaim vai fazer aqui daqui a alguns dias, né? O Manaim nós temos uma represa, tem um caminhozinho ali que hoje não tem acesso, a não ser para quem trabalha aqui conhece, e tem uma represa ali em cima. Era essa represa que abastecia esse Manaim aqui com a água que era necessária. Quando começou a utilização do Manaim, né, logicamente, a afluência de muitas pessoas para cá, o que aconteceu? A represa não estava se renovando, ela secou. Secou, e agora? Agora nós vamos ter que procurar água aqui, contratar uma empresa para cavar poços artesianos aí. Aí o Senhor deu uma revelação e disse assim: bota os meus servos para orar, porque eu vou dar uma bênção a eles. E nós começamos a orar, começamos a clamar, e o companheiro na época que cuidava aqui do Manaim disse assim: olha, mas nós temos que tomar uma providência, vamos contratar uma empresa aqui para vir olhar, para vir dar uma olhada aqui. Veio uma empresa especialista, eles só trabalham com isso, perfuração de poços artesianos. Eles chegaram aqui, examinaram todo o terreno, e ali perto, ali, um pouquinho atrás da cantina, mais para trás ali, quase naquela pracinha ali, eles disseram assim: olha, a água está aqui, os exames mostraram, de tudo que nós examinamos, a água, aliás, acho que era aquele, qual dos dois que é? Aquele ponto ou aquele lá, Ciro? Você lembra? Lá, né? Exatamente. Então lá, a água veio está aqui, vocês vão encontrar uma fonte aqui. Só que o Senhor, numa vigília, o Senhor tinha dado uma visão a um servo e que via um anjo. E nós estávamos clamando por vários motivos, e um dos motivos era esse, a água do Manaim. E um anjo chegava e apontava, ia para aquele lugar ali e apontava para ali.
ficava apontando, durante toda a visão, apontando. Quando a empresa chegou, nós já tínhamos um laudo, né? Nós já tínhamos um laudo oficial, né? Olha, nós queremos que vocês perfurem aqui. Não, mas peraí, vocês contratam a gente para fazer um serviço, e vocês vão dizer onde é que é? Nós é que vamos dizer, o lugar que vai dar água é aquele aqui. Não, mas nós queremos que faça igual, vocês não estão entendendo. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos perfurar o poço ali. Vamos perfurar o poço aqui também. Se esse poço aqui der água, vai ficar de graça. Mas, bom negócio, né? Boa coisa, né? Mas se esse poço não der água, vocês vão pagar aquele ali dobrado. Pode perfurar. Teve outro, perfurou aquele ali, aí veio a amostra da água, água boa vazão, quantidade e tal. Eles pensaram assim, vamos faturar dobrado, né? Ali eu não lembro quantos metros perfuraram, mas vou usar uma medida de comparação. Vamos supor que ali eles tenham perfurado uns 15 metros, é o natural mais ou menos, não é isso? Mais ou menos. Vamos supor que ali eles tenham perfurado 15 metros para achar água, medida natural, né? Quando eles começaram a perfurar ali, com menos da metade do que eles usavam de perfuração, ali começou a jorrar água naquele poço. Aí imagina a cara dos técnicos, engenheiros, olhando um para o outro, assim, olha, eu quero o poço direitinho, não quero de qualquer jeito não, hein? Temos 2 poços hoje, mas o poço que abastece o Manaim é aquele ali. Aquele é o principal, foi aquele que o anjo do Senhor mostrou. Então até o recurso, o Senhor envia o anjo do Senhor para mostrar o recurso. O recurso é ameaça, ameaçou, não tem problema não. Só toma cuidado, você vai pedir ao Senhor, Senhor, manda um anjo, Senhor, acerta, mas não pede para o Senhor mandar um anjo para acertar com ele não, porque o negócio vai ficar feio, né? Uma serva, uma senhora se converteu, teve uma experiência com o Senhor, o marido dela brabo toda a vida, e ela teve uma experiência, ela definiu a vida dela ao Senhor e disse assim, ou você acerta a sua vida, ou você pega essas coisas e vai embora, que eu não estou aqui para ser maltratada por você não. E ela, eu sirvo a um Deus, e esse Deus é poderoso. Aí o homem ficou, né, mexeu nos brilhos dele, né, ele descobriu o telefone do pastor, ligou para ele e disse assim, eu só quero te dar um aviso. Se você é homem mesmo, não sai daí não, porque eu estou indo agora aí para te matar. Eu vou te matar, rapaz. Eu vou te pegar. Você está acabando com a minha casa. Aí o pastor fez o quê? Senhor, tem misericórdia, né? Dá o livramento, acampa os teus anjos aqui, toma conta disso, que eu tenho que sair, eu não posso ficar dentro de casa, eu tenho que sair para trabalhar, né? Quando estava saindo na porta, ele saiu, né, desconfiado, você sai desconfiado, olha para cá, olha para lá, veio o carro parando, o carro parou, o cidadão olhando lá de dentro, e ele olhou assim, daqui a pouco ele viu que o cidadão fazendo força para sair do carro, não conseguia, fazendo força para sair do carro, daqui a pouco o cidadão ficou com a cara de assustado, ligou o carro e foi embora, né? Saiu, foi trabalhar, entendeu nada. À noite, está ele na igreja lá no púlpito, a senhora procura ele, fala assim, pastor, esse nosso Deus é glorioso, o que aconteceu? Meu marido pegou um revólver, ele ia lá para matar o senhor. Implorei, clamei, pedi, mas não, e eu tenho medo dele, ele é muito bravo, ele ia lá para pegar o senhor, só que ele disse que o senhor tem um segurança que não é fácil não, diz que o segurança travou a porta do carro, e o segurança não falava não, meu marido falou umas bobagens para ele, para provocar ele, e o segurança não falava nada, mas quando ele insistiu muito em abrir a porta, o segurança olhou bem no olho dele e disse assim, se você sair daqui eu te mato. Ele até falou, esse seu pastor é crente mesmo, né? Tem segurança armado? Mexe com quem está quieto, né? Mexe com quem está quieto, né? É o zelo, né? Todo cuidado do Senhor. Momentos de aflição, momentos de aperto. Conheço um companheiro, casado, 17 anos, sem filhos. Problemas, né, naturais de saúde, acontece isso. Mas depois de 17 anos só concede àquele casal um filho. Estava lá a menina, meses, sendo cuidada, logicamente, né? Até que um dia a menina começou a adoecer e uma noite chovia muito na cidade, mas chovia muito. Havia acabado a falta de energia elétrica, aquela dificuldade toda, e a menina passando muito mal, e eles ali aflitos, e agora o que nós vamos fazer? Como é que nós nos virar aqui? Sabe quando você fica atordoado, não sabe o que vai fazer, não tem reação para fazer as coisas, aquela chuva torrencial, e agora como é que vai ser? A menina passando mal. Daqui a pouco ele escuta um grito lá fora da porta da casa dele, companheiro, tem alguém me chamando, estou ouvindo alguma coisa, companheiro.
Quando ele abriu a porta, era um pastor, amigo dele, um pastor muito querido, amigo dele. Ué, sai da chuva, vem para cá. Entrou para a varanda da sala. O que você está fazendo aqui? Eu não sei, eu sei que vai me dizer o que eu vim fazer aqui, porque um anjo do Senhor me acordou e disse: vai à casa do meu servo, porque ele precisa de ajuda. Aí ele contou: olha, nosso neném aqui está enferma, está muito doente, eu não sei mais o que fazer, não tinha nem condição de sair daqui para levar a algum lugar. Ele falou: então nós vamos orar. Ele orou com a imposição de mãos ali sobre aquela criança, e ela foi se restabelecendo. No dia seguinte, quando tudo passou, que levaram ao médico, o médico disse assim: vocês vieram aqui fazer um check-up, alguma coisa? A criança está perfeita, a criança não tem nada. Mas o anjo do Senhor foi lá na casa do irmão acordá-lo, para que houvesse uma operação do Senhor, para que houvesse uma experiência na vida daquele servo naquela noite. É assim, meus irmãos, que o Senhor trata conosco. Nossas crianças têm experiência com anjos. O casal dormindo no quarto, o nenenzinho no berço, dentro do quarto, o casal adormecido, o filho pequeno, o menino devia ter uns 5 anos de idade, num outro quarto. Daqui a pouco um anjo acorda o menino. O anjo acordou o menino, diz assim: vai lá e chama o papai e a mamãe e diz que o neném está doente. Diz para eles: o neném está doente. A criança, acho que era até menor do que 5 anos de idade, e a criança viu aquele anjo, foi criada no Senhor, né? Conhecia a intimidade, né, das coisas do Senhor. Ela não titubeou não, ela levantou, foi lá no quarto, entrou: papai, mamãe, neném está doente. Que isso, filhinho? Vai deitar, vai dormir. Neném está doente. Não, ele está aqui no berço. Neném está doente. O anjo do Senhor, quando ele disse o anjo do Senhor, eles levaram um susto quando foram ver. A criança tinha virado no berço, e ela estava sufocando ali no berço. Eles desviraram a criança estava ficando meio sem cor ali, desviraram a criança, todo cuidado e pronto. Mas o Senhor enviou para falar com a criança, porque na obra onde o Espírito Santo opera, não há limite de idade para o Senhor revelar o seu amor e a sua graça, né? O Senhor foi lá, chamou a criança para que ela fosse ali falar com os pais, né? É assim que o Senhor trata. Aqui mesmo, em Pedro do Rio, uma serenata, um dia o grupo fazia serenata, estavam caminhando, e quando os irmãos vão fazer serenata aqui, há um cuidado para não acordar os irmãos antes do tempo, né? Tem que acordar com louvor, não pode acordar com barulho, né? Estavam ali reunidos, e o Senhor disse que ia dar uma experiência ao grupo de louvor. Eu não sei quantos aqui do grupo de louvor são dessa época, aí lembro, alguns. E era a última serenata que eles estavam fazendo. Eles pararam ali naquele pátio, porque é um lugar que ecoa bem, e se viraram aqui para os alojamentos lá de cá, começaram a serenata. E quando eles começaram a louvar, o Senhor visitando, quando eles terminaram a serenata, que eles foram glorificar o Senhor, eles começaram a ouvir passos, mas aquela comunhão, e todo mundo ali pensando assim: quem é que está andando? Será que são os irmãos da Ronda? Alguém saiu do alojamento, ouvindo passos. Daqui a pouco o Senhor toma uma palavra profética assim: olha, os meus anjos têm acompanhado vocês em toda essa serenata. Vocês vão repousar agora, mas os meus anjos estavam com vocês aqui. E não havia ninguém ali, nem Ronda, porque não sei também, né? Ronda também vai até certa hora também, né? Depois, não é verdade não, o pessoal da Ronda trabalha direitinho. Não trabalha? Trabalha direitinho. Quando eles estão acordados, trabalham muito, né? Mas eram os anjos do Senhor nesse lugar. Então, quando o Senhor fala assim: vou enviar o meu anjo à tua casa, você saiba do seguinte: o Senhor vai enviar o seu anjo até a sua casa. O Senhor vai operar, o Senhor vai realizar algo maravilhoso, extraordinário. Por quê, meus irmãos? Esse é o despertador, né, minha querida? Para acordar, né? É assim mesmo, né? É a dureza, né? Tinha um painel aceso ali dizendo: desligue o celular, não tinha? É que eu esqueci de pedir para colocar assim: será confiscado, né? Mas até que aqui não é ruim não. Ruim é quando no alojamento aquele irmão abençoado resolve fazer madrugada e bota o relógio para despertar às 3h15, porque ele diz assim: o Senhor revelou. Ele bota 3h15, o relógio toca, o irmão não acorda, só o alojamento inteiro, né? Mas vou dar um conselho: se esse irmão tiver um sono muito profundo, chama 2 ou 3, pega o colchão, bota ele dentro do banheiro, mas não abre a água não, deixa ele ali, porque quando o frio começar a chegar, ele vai acordar, vai achar que foi o anjo que tirou ele do lugar, né?
Aí você conta para ele quem era o anjo, né? Então vejam só, meus irmãos, por que o Senhor manifesta essa experiência de forma assim tão profunda, de forma tão intensa nos nossos dias? Porque nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus, que em todos os momentos onde Deus tinha um grande projeto, tinha um grande acontecimento, os anjos sempre se manifestaram. Quando o Senhor enviou os anjos para estarem com Abraão, não foi apenas para o consolo do coração dele pelos momentos de angústia, apesar de ter recebido a promessa, um momento de fraqueza em que ele, Senhor, onde está a tua promessa? Mas é porque Abraão fazia parte de um grande projeto de Deus. Deus ia estabelecer uma aliança que um dia ia chegar até nós, e Abraão ia ser um dos principais elos desta aliança. Então o Senhor enviou o anjo para estar com ele ali. Quando o anjo vai estar com Daniel era o servo que o Senhor usou para deixar profecias que são vistas pela igreja hoje, que nos fazem entender o momento que nós estamos vivendo. Então Daniel não estava apenas sendo socorrido pelo Senhor, mas ele era um elo do projeto de Deus. Quando o Senhor enviou os seus anjos para estar com tantos e tantos profetas, porque os profetas iam deixar também orientações e direções para a igreja que estava se formando e para nós no dia de hoje. Quando o Senhor enviou os seus anjos para estar com João, quando ele estava em Pátimos, não foi apenas para consolar o coração e fazê-lo lembrar da promessa que o Senhor havia dito, que o Senhor estaria com ele veria o Senhor novamente, mas porque João seria aquele que anotaria as revelações, o livro de Apocalipse, que falam de todos os acontecimentos para este tempo, para um momento tão importante na vida da igreja, que é o arrebatamento, que está às portas, que se aproxima. Quando o Senhor hoje está enviando os seus anjos para estar no nosso meio, para ministrar, não é tão somente para trazer o livramento que Ele tem trazido, para trazer o consolo que Ele tem trazido, a direção, mas para mostrar que você também, que aceitou o Senhor, que está aqui nesse lugar, você é parte deste elo do projeto de Deus, que está preparado para a eternidade. Por isso a identidade dos anjos com a igreja, porque a igreja é a parte fundamental desse projeto, que um dia será acolhida na eternidade nos braços do Senhor. Por isso essa intimidade, por isso essa proximidade, por isso muitas vezes nós estamos louvando ao Senhor e os anjos do Senhor estão louvando junto conosco. É como se fosse um ensaio para na eternidade todos juntos, a igreja e os anjos louvando o nome do Senhor. Lembro da experiência, um irmão me procurou aqui um dia, militar, e ele foi convocado para uma dessas forças de paz aí que aconteceram alguns anos atrás. E eles foram convocados para um comboio, e eles iam passar por uma área de muitos conflitos armados mesmo, e o comboio tinha que passar por ali. E geralmente, nesse tipo de comboio, eles pegam um blindado e colocam à frente do comboio, porque esse blindado vai recebendo, né, todo o fogo, todo o tiro, todos os ataques, e protege os demais carros que estavam atrás. E este irmão era o motorista do último carro, saiu das tropas ali, e ele estava em uma fila como motorista de um dos últimos carros, seguindo naquele comboio, o blindado seguindo à frente, entrando numa área de grande conflito, entrando por ali. Daqui a pouco havia um obstáculo na estrada, e naquele pelotão haviam muitos servos do Senhor, de diversas igrejas, servos que se reuniam para orar, para buscar ao Senhor, estavam ali naquele pelotão, sendo levados nos caminhões e tal, e ele era aquele que fazia a parte da escolta, indo atrás também. Quando chegou um determinado momento daquele caminho, o blindado parou e veio uma ordem pelo rádio dizendo: olha, dá ré porque a estrada está impedida. Ele gatou a ré no jipe. Quando ele olhou para trás, tinha um outro jipe atrás com outro soldado. Ele usou aquele jargão de militar, né? Eu não sei como é que, não lembro agora como é que é o jargão que ele chama. Ô fulano, o jargão de militar, disse, dá ré aí para nós passar por outro caminho. O soldado ali engatou a ré, deu a ré no jipe, saiu, fizeram a volta, tal, ele olhou, seguiram a viagem. Quando ele chegou no destino dele, ele olhou: cadê o jipe que estava atrás de mim? Cadê aquele carro que estava atrás de mim? Foi procurar o chefe da tropa ali: mas eu não era o último da tropa, eu não era o último da fila, cadê o carro? Rapaz, você deve estar assustado, eram tantos caminhões, tantos blindados, e você era o batedor, não tinha mais ninguém atrás de você não. Quando ele olhou aquilo, ele falou: Senhor, guardou aquilo no coração dele, o Senhor testificou: eu enviei o meu anjo para estar contigo. Passou. Um dia está num culto na igreja, aí o Senhor disse assim: olha, os meus anjos estão ministrando neste lugar. Quando ele olha
ele vê o anjo, ele viu a feição do anjo, e era aquele que estava naquele jipe, cuidando daquele carro naquele dia, era o anjo do Senhor. E o Senhor permitiu que ele visse para que ele não tivesse dúvida de que o Senhor tinha enviado o seu anjo e tinha dado toda a escolta, tudo o que ele precisava para ele naquele dia. Era o anjo que estava ali, com ele assistindo naquele culto ali, quem sabe levando livramento e proteção para outros que estavam ali em função das suas necessidades, né? Eu lembro também de um irmão que me procurou aqui uma vez, nesse Manaim. Essa experiência eu conto muito, os irmãos, talvez aqui até todos já saibam, né? Ele me procurou, depois de uma aula dessa de anjo mesmo, e veio contar a experiência de conversão dele. Experiência de conversão. Esposa grávida, estava dando à luz, e a criança começou a passar mal para ir para o hospital, e ele não era servo do Senhor, nem a esposa, a mãe era, a mãe dele, e foram os três no carro para o hospital. Pegaram ali a perimetral, desceram, pegaram, não sei se Praça Mauá, para onde foram ali e tal, para o hospital, deram entrada no hospital, e lá pela madrugada veio a notícia do médico, né? A criança veio a óbito. Havia um problema, houve um problema ali no parto, a mãe estava bem, mas a criança veio a óbito, faleceu, e ele ficou ali desesperado com aquilo, abatido, amargurado, triste, e o médico disse assim: a sua esposa vai ter que ficar no hospital ainda alguns dias em observação, melhor você ir em casa buscar alguma coisa, alguma roupa para ela. A mãe viu o estado do filho: não, você não vai sozinho, eu vou contigo. E entraram os dois no carro, ele chorando, revoltado, e ela clamando: Senhor, tem misericórdia, dá uma bênção ao meu filho, aquela preocupação, né? E aí começa a questionar: por que Deus foi permitir isso? Por que Deus aqui? Deus é o culpado de tudo na hora, né? Por que isso? Por que aquilo? Daqui a pouco o carro dele ferve, começa aquela fumacinha do capô, o carro ferve, o ponteiro vai lá em cima, ele encosta o carro, aí que ele sai do carro mesmo, praguejando, levanta lá: Deus, por que fez o negócio? Só faltava isso agora, aquela coisa toda. Daqui a pouco para um carro na frente dele, o carro parou de madrugada, coisa que não é comum parar ali. O carro parou e o motorista veio e disse assim: o que houve? Aí ele começou: meu carro ferveu, minha mulher está no hospital, minha criança morreu, não sei o que, aquela coisa toda e tal. Ele botou a mão no ombro, aquele cidadão botou a mão no ombro do homem e disse assim: calma, fulano, chamou ele pelo nome, tudo vai se resolver. E naquele momento ali ele não se deu conta daquilo, né? E ele disse assim: mas o meu carro ferveu. O cidadão foi lá dentro do carro, trouxe um recipiente com água, abasteceu o carro dele com água, disse assim: agora você já pode ir. E ele ficou grato com aquele gesto, né? Porque ninguém ia parar de madrugada numa hora daquela. Então, no momento dele de lucidez, ele eu queria te agradecer. Como é que eu faço? Eu queria te recompensar, até te agradecer esse momento de aflição. Você parou aqui para me ajudar e tal. Fica tranquilo, nós ainda vamos nos ver mais vezes. Foi embora, entrou dentro do carro, foi embora. Ele foi para casa, a mãe ali orando por ele, clamando. Passado ali alguns meses, não sei se um mês ou dois, a mãe o convenceu a igreja: vamos à igreja, o Senhor vai consolar o teu coração, o Senhor vai te abençoar. Ele, o coração dele já estava quebrantado, tocado, e foram na igreja. Naquela noite, o Senhor usa um dos servos ali em uma profecia, uma palavra profética, e disse assim: meu filho, naquela noite da grande angústia do teu coração, quando você passou por aquela aflição, o homem que te ajudou foi o meu anjo que eu enviei àquele lugar para estar contigo. E quando ele ouviu aquilo, ele começou a entender e disse assim: Deus está falando comigo. A paz que tu sentiu no teu coração naquela hora, foi o meu anjo que te tocou em meu nome, para que a aflição saísse do teu coração. E ele se lembrou que aquele homem colocou a mão no ombro dele, e quando tocou o ombro dele, ele sentiu paz, porque o Senhor deu paz ao coração dele naquela hora. E ele disse que tu o verias de novo, porque ele nesta noite está nesse lugar, porque aqui eu tenho falado ao teu coração. E ele, pessoalmente, fazendo principiante aqui, veio aqui dar o testemunho. A conversão dele foi naquele dia, onde o Senhor revelou grande amor por ele. Disse assim: olha, minha esposa já está grávida, está tudo bem, o neném já vai nascer. E mandou notícia depois dizendo: olha, o neném nasceu, o neném perfeito, com saúde, é a alegria da nossa casa. Mas a maior alegria foi o dia que o Senhor tocou meu coração. Nós podemos, irmãos, virar as costas a isso? Nós podemos rejeitar as coisas que Deus tem feito? O cuidado de toda a natureza
no momento de expectativa, no momento de apreensão, no momento de dificuldade, o cuidado do Senhor conosco. Servo nosso aqui, viajando, fazendo uma viagem para um seminário, estava indo para a Europa. E havia uma escala, se não me engano era em Paris, ou não sei onde, havia uma escala, e naquela escala o cidadão é tão avoado, que geralmente quando você viaja assim para o exterior, você pega uma espécie de pochetezinha, uma coisa, você bota o dinheiro ali, né, fica junto contigo ali, né. Ele pegou aquilo distraído, né, abriu a bolsa do avião, botou ali, eu estou aqui na frente, botou aquele negócio na bolsa do avião, passaporte, e o pior não era o dinheiro, o pior era o passaporte dele, o passaporte estava ali, tal. Quando saltou, todo mundo saltou, aquele negócio de pegar mala, aquilo demora a beça, aquela confusão toda, daqui a pouco, vamos passar na alfândega, cadê o passaporte? Aí pronto, todo mundo ficou nervoso, começou a ficar irritado, mas você é um cabeça de vento, você só faz bobagem, onde é que você esqueceu o passaporte, a cabeça também está junto, quem estava com ele era um cidadão calmo toda a vida, né? Você perdeu o passaporte, que não sei o que, aquela coisa toda e tal. Daqui a pouco ele está encostado na pilastra, assim, tranquilo, relaxado, só ele mesmo, né, fazer isso, né? Tranquilo, relaxado. Você não tem jeito, todo mundo aqui aflito, e você com essa cara pasmada, encostado nessa pilastra, faz alguma coisa, rapaz. Ele disse assim, olha, companheiro, não preocupa não, que o anjo já foi buscar. Daqui a pouco soa a voz no alto-falante, né, dizendo, passageiro, fulano de tal, que veio na empresa tal, por favor, comparecer ao balcão do aeroporto. Aí quando ele chegou lá no balcão, ele disse assim, olha, o avião já partiu, esse avião não costuma receber inspeção nesse horário, nesse trajeto e nesse itinerário não, mas alguém veio aqui e entregou aqui no balcão, a pessoa não quis deixar nome, não quis deixar nada, mas entregou aqui no balcão, olha, essa pochete aqui, ela é sua, estava ali os dólares, estava ali o passaporte, estava ali todas as coisas que eram dele, porque o Senhor, quando ele clamou, o Senhor falou com ele, eu vou mandar o meu anjo buscar para você. Servo, companheiro nosso aqui, Manaim, numa outra viagem também, estava indo para Portugal, fazendo não sei se era Lisboa, Porto de Portugal, de trem, não sei o que era, ou se era uma viagem até maior. Eu sei que nessas viagens assim, você tem que tomar um certo cuidado, porque tem sempre alguém querendo tirar alguma vantagem. Ladrão, pronto, ladrão. Tirava também, ladrão, né? E roubaram a bolsa dele. Roubaram a bolsa, uma bolsa pequena, onde tinha os pertences, as coisas dele, e ele começou a ficar aflito, a esposa dele começou a ficar aflita também, e mulher aflita no ouvido é um problema sério, né? Não é verdade? Você fica mais aflito ainda, porque ela, né, a aflição dela vai no seu ouvido, e aflito aquela coisa toda, e ele ali já fica nervoso também, clamou, Senhor, tem misericórdia, me dá uma bênção, me dá um livramento. Daqui a pouco ele está sentadinho na poltrona, uma poltronazinha especial, ele vê um anjo, e o anjo olha para ele e começa a andar no corredor do trem. Ele se levantou e começou a seguir o anjo, seguia, passou por 2 ou 3 vagões, seguindo o anjo, olhando. Quando chegou a um dos vagões, tinha assim portas, tipo porta de guardados mesmo, você deixa ali, o anjo parou em frente e olhou. E ele foi ver o que o anjo estava olhando. Havia uma portinha de um dessas, como se fosse esse caninho, né, com porta ali, fechado ali, só a tampa encostada ali. Ele abriu, quando ele abriu, estava lá a bolsinha, a valisezinha dele, a pochetezinha dele, com os pertences dele ali. Ele olhou para o anjo ainda sorriu para ele, e ele voltou para o lugar dele, né? Voltou, aí ele sorriu para a mulher dele, né? Aquela coisa, voltou. O que aconteceu? O anjo do Senhor me mostrou onde estava. Quantos livramentos, né? Quantos livramentos do Senhor. Uma senhora estava andando pela rua, foi atravessar a rua, e ela atravessou, e um policial que estava ali, um servo de Deus, o policial viu aquela senhora atravessando, e ela atravessando distraída. O sinal não estava nem fechado ainda para ela, estava fechando, mas ela atravessando, ele ficou preocupado, uma rua de movimento, mas o policial olhou para ela, de repente o policial olhou assim, ele viu um anjo do lado dela. Ele não se conteve, né? Ele chegou perto dela e disse assim, a senhora sabia, porque ele não sabia se ela era evangélica, o que era, a senhora sabia que a senhora não está sozinha? Quem sabe ela pensa assim, né? O policial está aqui olhando e tal, né? Mas ele viu o anjo, né? Aí ela olhou para ele e sorriu e disse assim, sei sim, ele sempre está comigo. E olhou para o lado, era o anjo do Senhor que estava ali. Experiências dessa natureza
para mostrar o seguinte: nós não estamos sozinhos. O Senhor cuida de nós. Sabe por que o Senhor cuida de nós? Porque quando você tem uma coisa de valor, você deixa ela de qualquer jeito? Deixa? Você não deixa, não. Quando você tem um pertence que é muito valioso para você, seja de valor monetário ou muito mais de valor sentimental, você deixa ele de qualquer jeito? Nós temos um grande valor. Sabe por que nós temos um grande valor? Nós, como conteúdo, nós não somos nada, mas nós temos um invólucro. Sabe qual é esse invólucro? É o sangue de Jesus. E o nosso valor está no sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. E quando o Pai nos vê da eternidade, Ele olha e diz assim: ali está o sangue do meu filho, o preço que foi pago por ele, eu vou cuidar dele, porque ele tem sobre si o sangue do meu filho. Por isso eu tenho que cuidar de nós, porque Ele nos identifica no meio da multidão desde a eternidade, porque vê um sinal sobre nós, o sinal daqueles que foram separados para herdar a salvação. É a palavra, é o texto que nós dizemos: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Enquanto o Senhor da eternidade nos olhar e ver sobre nós este sinal, os anjos do Senhor estarão sempre acampados ao nosso lado, porque estamos marcados para a eternidade com o Senhor. Vamos estar de pé, vamos louvar ao nome do Senhor.